nossa atenção e a nossa concentração é um dos pilares fundamentais para que a gente consiga aprender da melhor forma possível. E é exatamente por isso que faz todo sentido a gente fazer ciclos de aprendizagem. Momentos onde a gente esteja estudando, intercalados com momentos de pausa, momentos de descanso. Até mesmo porque a nossa cabeça não foi feita e programada para prestar atenção e se dedicar a uma única coisa por muito tempo. Nossa cabeça cansa. E é exatamente por conta disso que os ciclos de estudo eles são sensacionais e formidáveis. O grande detalhe é que a maioria das pessoas só sabe que existe o tal do Pomodoro. Sendo que existem coisas muito importantes que você tem que saber e não existe apenas um único ciclo de estudo. E se você quer saber melhor como que funciona o ciclo de estudo, qual é o ciclo de estudo ideal para cada situação, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar como que você programa seus ciclos de estudo da melhor forma possível. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática e especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como que você aprende mais e melhor, como que faz para que você consiga utilizar os ciclos de estudo ao seu favor, se inscreve nesse canal, ativa as notificações que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. A verdade é que os ciclos de estudo eles poderiam ter dimensões super diferentes. A gente poderia criar ciclos de estudos ideais para cada uma das pessoas. Mas os ciclos de estudo mais propagados pela ciência são basicamente o Pomodoro, que são ciclos de estudo onde você tem 25 minutos de atenção focada, intercalada com 5 minutos de descanso, sendo que depois que você termina 5 minutos de descanso, você engata em mais 25 minutos de estudo e faz mais 5 minutos de descanso, e você faz isso por 3 vezes, e quando você faz isso por 3 vezes, aí você tira um descanso maior, uma coisa entre 15 e 30 minutos, para só depois você voltar para um ciclo de estudo de Pomodoro, que seriam mais 25 minutos com 5 minutos de descanso. Isso é o que a maioria das pessoas sabe. Porém, existem outros ciclos de estudo. Outro ciclo de estudo que faz extremamente sentido são os ciclos ultradianos. Esses ciclos ultradianos parecem fazer mais sentido para o nosso ritmo biológico. São ciclos onde a gente vai trabalhar com 90 minutos de atenção focada, com intervalos bem maiores, intervalos na casa de 15 a 30 minutos depois que você termina um ciclo ultradiano. Da mesma forma que durante o nosso sono a gente intercala os ciclos de sono de 1h30, mais ou menos esses também são ciclos que a gente faz durante o dia. Então, talvez fazer os ciclos ultradianos possam fazer bastante sentido e tem bastante resultados promissores nessa área, mostrando que os ciclos ultradianos podem ser uma ótima forma da gente estabelecer os nossos ciclos de estudo, que são ciclos maiores do que os ciclos do Pomodoro. Só que a gente tem que saber quando que a gente utiliza os Pomodoros e a gente tem que saber quando que a gente utiliza os ultradianos. Uma das coisas que você precisa saber para você saber se você utiliza ciclos mais curtos de estudo ou ciclos mais longos de estudo é basicamente qual é o momento que você está vivendo. Se é um momento mais de codificação ou se é um momento mais de consolidação. Deixa eu te explicar da forma um pouquinho mais fácil. A codificação é basicamente o processo do seu entendimento. Nesse momento, o teu foco está numa coisa que está externa a você. E esse processo que está externo a você, você está tentando entender essa informação. E quando você consegue entender essa informação da melhor forma possível, você está codificando. As codificações elas podem ser por meio de leituras, por meio de videoaulas, podem ser por meio de podcasts. Só que a codificação só pela codificação, ela não leva em lugar nenhum, porque ela vai ser transformada em uma memória de curto prazo, mas essa memória de curto prazo ela não vai ser gerada na forma de uma memória de longo prazo, porque você simplesmente não consolidou ela, ou você simplesmente não mostrou utilidade para ela. E porque você não mostrou utilidade, aí vem então a segunda etapa, que é a etapa da consolidação. E essa etapa da consolidação ela é extremamente importante, porque nesse momento a gente tenta mostrar utilidade para as informações do nosso cérebro, para saber se o nosso cérebro deve guardar essa informação ou não. Existem alguns parâmetros para você saber se a informação ela vai ser identificada como útil. Basicamente é o seguinte: primeiro, se ela é um conteúdo relevante emocionalmente para você, isso significa se te tirou da tua faixa basal de emocionalidade, se alguma coisa te fez mais triste, alguma coisa te fez com mais raiva, te deixou muito alegre. Quando você tira esse seu estado basal emocional e faz com que alguma das emoções sobressaia demais, isso mostra utilidade, porque o seu corpo ele precisa se precaver em relação a essa situação. A segunda é quando ele mostra unicidade, que significa uma coisa que é extremamente rara e que simplesmente acontece contigo. É como se, você estivesse passando na rua e passasse um elefante roxo na tua frente. Isso é uma coisa extremamente rara, então vai lembrar, porque coisas raras o nosso cérebro tende a guardar, porque simplesmente ele precisa se precaver com coisas que não acontecem o tempo todo. Uma terceira coisa que ele vai identificar como extremamente relevante é a valorização do conteúdo, ou seja, se é alguma coisa que você realmente gosta. É tão fácil decorar futebol quando você gosta de futebol, é tão fácil você decorar o enredo de uma novela quando você gosta de uma novela, pelo simples fato de que aquilo é valoroso para ti, ou seja, você gosta daquilo. Mas existe uma última coisa, que é o mais relevante aqui para o nosso conteúdo, que é a parte da repetição ativa. E quando a gente fala sobre repetição ativa, significa você estar utilizando para resolver aquilo por meio de problemas, ou seja, você está tentando dar uma contextualização para aquela informação que você está tentando aprender. Você está simplesmente pegando e falando, tá bem, eu vou mostrar para o meu cérebro que aquilo é relevante. Então você utiliza a prática de lembrar para trazer aquilo de volta, mas não só trazer aquilo de volta, mas você vai tentar resolver um problema. Por que isso é relevante? E isso faz absolutamente total sentido para o seu cérebro mostrar relevância, porque o que o seu cérebro quer fazer é solucionar problemas. E se você utiliza aquela informação que você acabou de captar para resolver um problema, isso
mostra extremamente utilidade e com isso você consolida mais fácil essa informação. Por que essa é a primeira coisa que é importante de você saber? Porque se você tiver em processos onde o teu estímulo é mais voltado para codificação, ou seja, simplesmente você quer entender, esse processo faz mais sentido você ter ciclos pequenos. Então, se você está passando por um processo de codificação, melhor são pomodoros. Já em compensação, se você está passando por processos de consolidação, mostrando que aquele assunto é extremamente relevante, então faz mais sentido momentos maiores de estudo, momentos onde você vai conseguir gastar mais tempo fazendo aquele processo. Por isso, faz mais sentido você fazer os ultradianos. Nessa segunda situação, situações onde você vai gastar tempo mostrando relevância, mostrando que você utiliza aquilo para fazer exercícios. E a segunda coisa que você tem que saber para saber se você deve usar ciclos mais curtos ou ciclos mais longos é você entender uma coisa que a gente chama de níveis hierárquicos do pensamento. Em qual estágio, em qual ordem está funcionando o seu pensamento? Porque não é simplesmente assim, o nosso cérebro funciona em ordens iguais o tempo todo. Tem momentos onde ele está utilizando processos bem mais fáceis, bem mais simples, e tem momentos onde ele está tentando utilizar recursos muito mais complexos dentro do seu cérebro. Para eu conseguir te explicar bem como que funcionam os níveis hierárquicos do pensamento, vamos falar sobre a taxonomia revisada de Bloom. Basicamente, é uma pirâmide. Essa pirâmide, ela foi utilizada principalmente para educadores, para saber em qual nível que estão as suas provas, para saber exatamente se você está cobrando perguntas muito mais complexas ou se você está perguntando coisas muito mais simples. Mas isso faz muito sentido sobre o nível do pensamento. E ele faz muito sentido no nível do pensamento porque as faixas mais baixas da taxonomia de Bloom são faixas onde eles estimulam o seu cérebro a lembrar de um conteúdo, entender um conteúdo e, no máximo, aplicar um conteúdo. Em compensação, situações de mais alta ordem, eles são situações onde fazem com que você tenha que avaliar situações, comparar situações, criar. E esses processos, eles são muito mais complexos e eles demandam muito mais gasto de energia. O que acontece é que quando você está trabalhando em níveis mais baixos e hierárquicos do pensamento, o que você precisa entender é que nesse momento você está utilizando muito mais um sistema que a gente chama de Frontal Parietal Network, um modo de ativação frontoparietal, que é o seu sistema de atenção focado no externo. É basicamente aquilo que você está tentando observar e você está tentando fazer a aquisição desse conhecimento. Geralmente, quando você está lendo, quando você está assistindo videoaulas, você está utilizando esse modo de atenção. E nesse modo de processamento da sua cabeça, você tem simplesmente uma baixa resistência, uma menor resistência para aquilo. Então, você precisa entender que nessa situação, onde você está utilizando níveis mais baixos e hierárquicos do pensamento, você precisa de ciclos mais curtos, você precisa de ciclos menores. E por isso, nesse momento onde você está simplesmente tentando lembrar, entender ou simplesmente aplicar um conteúdo, significa que é melhor que você utilize os pomodoros. Já em compensação, se você estiver utilizando a mais alta ordem do teu pensamento, coisas como, por exemplo, falar sobre comparações, avaliações, você está tentando fazer criações, é extremamente importante que você saiba que esses daí demandam mais ciclos mais longos. E por isso os ultradianos talvez façam mais sentido nesse sentido. Por exemplo, se você está fazendo o consumo de uma leitura, talvez você deva estudar por meio de pomodoros. Mas em compensação, se você está tentando resolver exercícios que são exercícios difíceis, esses exercícios difíceis você deve fazer ciclos mais longos, como por exemplo são o caso dos ultradianos. Então, saber exatamente como está funcionando o seu cérebro, se está funcionando mais em cima de memorização ou se está funcionando mais em cima de raciocínio e criatividade, é extremamente importante para você saber se você utiliza ciclos como o pomodoro, que são mais curtos, ou ciclos mais longos, como o caso dos ultradianos. Mas mesmo existindo os pomodoros e existindo os ultradianos, nenhum desses dois ciclos de estudo se compara ao suprassumo de todos os ciclos de estudo, que é o que eu chamo de Flowmodoro. E Flowmodoro é porque é uma mistura de pomodoro com flow. O flow é um momento onde você se vê extremamente engajado numa determinada ação, uma determinada atividade, e quando você se percebe extremamente engajado às coisas, você gosta de fazer aquilo e você está super motivado para fazer aquilo, você percebe um processo de dilatação temporal. Ou seja, é como se o tempo passasse muito mais rápido do que realmente ele está passando. E no caso, você não percebe que o tempo está passando. E essa é a melhor das sensações que existem. Só que você só consegue fazer isso quando você consegue chegar num nível de engajamento maravilhoso. Quando você consegue alcançar esse nível de engajamento, o Flowmodoro, ele pede para você entender o seguinte: você não pode cortar o flow. O flow é uma coisa não negociável. Chegou em flow, entrou em flow, não corte. Simplesmente desligue todos os timers. Não existe cansaço com flow. Quando você começar a cansar, naturalmente você vai perceber que o seu corpo vai começar a dar respostas para aquilo, hein? Por quê? Porque você vai começar a perceber que você começou a perder a atenção. O flow, ele vai virar pra gente e vai falar o seguinte: se você tá estudando e você começou a perceber que você começou a entrar num estado de engajamento, que você tá focado, motivado, tá virando e falando, caraca, que parada massa, isso daqui é muito top, irmão, não tem por que fazer pomodoros, não tem por que fazer ultradianos. Fique lá enquanto você estiver dando conta de estar lá. Continua estudando, velho. O Flowmodoro, ele vai virar pra você e falar, tá fazendo um ciclo de pomodoro, tá difícil, o assunto não tá tão legal e tudo mais.
continua com seus timers lá. Então tá fazendo pomodoros, 25 minutos de atividade com 5 minutos de descanso. Não estou em flow, então faz o seu pausa, depois faz mais 25 minutos. De repente você entrou em flow. No que você entrou em flow, ao invés de 25 minutos você cortar, e meu irmão, cortar é a pior coisa do mundo nesse momento, porque depois que você corta, você tira uma pausa e quando você volta, você não volta em flow, simplesmente desliga aquele timer e continua, prossegue, continua estudando, vai o máximo que você der conta. Teu ciclo de estudo ele tem que ser baseado em quanto você estiver gostando de estudar. Isso é o suprassumo de todos os ciclos de estudo. Mas a gente não pode falar sobre ciclos de estudo sem falar sobre os momentos de pausa. Talvez aí esteja, ou aí more, o maior erro dos processos de ciclos de estudo. Porque o que eu percebo é que nos momentos atuais, a maioria das pessoas que fazem pausas durante seus ciclos de estudo, eles fazem pausas utilizando meios eletrônicos para fazer suas pausas. O que eu quero dizer com isso? Eles simplesmente fazem as pausas e é o momento onde ele vai pegar o celular e vai começar a mexer no celular, ou no WhatsApp, ou no Instagram, ou no YouTube, vai começar a fazer alguma coisa porque simplesmente ele vê prazer em estar mexendo com o celular, ou ele sente a necessidade de ficar mexendo no celular naquele momento. É importante que você saiba que esse é uma péssima estratégia de fazer pausa. E por que é uma péssima estratégia? Porque o seu celular, ele demanda atenção. E como ele demanda atenção, ele vai fazer com que aquele momento onde você deveria estar descansando do seu foco, a sua concentração, e você esteja demandando o teu foco, a tua atenção para coisas que, em tese, vão competir com a qualidade do teu estudo. O que eu quero dizer com isso? O seu cérebro ele vai começar a perceber que ele está dando atenção para o celular e está tentando dar atenção para o seu estudo. Quando você faz a pausa, e essa pausa é uma pausa para mexer no celular, não só você vai estar cansando a tua atenção, mas também você vai estar mandando uma mensagem para o seu cérebro de que é muito mais prazeroso estar ali prestando atenção no celular do que estar prestando atenção no que você precisa estudar. E por conta disso, quando você voltar no próximo ciclo de estudo, vai ser muito mais penoso. Por quê? Porque você, primeiro, já vai ter cansado a sua atenção no celular e, segundo, você vai estar com uma comparação inconsciente de que o celular é mais gostoso do que o seu estudo. Por isso, que quando você fizer pausas, é extremamente importante que você faça pausas com coisas que não vão demandar tanta atenção para você. Pode ser simplesmente fechar os olhos, pode ser simplesmente sair para passear, pode ser regar as plantas de casa, pode ser lavar uma louça, pode ser conversar com pessoas que você gosta. Só que o mais importante, não faça nada que vai exigir demais a sua concentração. E também, não faça nada que vai estimular demais o teu prazer imediato. Isso tudo vai jogar contra os teus processos de ciclo de estudo. Por mais que o ciclo de estudo seja uma coisa muito importante, eu quero que você entenda uma coisa. Onde as pessoas erram no ciclo de estudo não é enquanto estão estudando, mas é principalmente nas pausas. Não seja uma delas. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.